A Ilha Misteriosa. Primeira parte. Os náufragos do ar. Capítulo 1. Voltamos a subir? Não. Ao contrário. Estamos descendo. Pior, Sr. Cyrus. Estamos caindo. Não é possível. Jogue fora o que resta de lastro. Acabo de esvaziar o último saco. O balão subiu. Não. Ouço barulho de ondas. O mar está logo abaixo do cesto. Pelos meus cálculos, a menos de 150 metros. Então uma voz poderosa rasgou os ares para dizer: livrem-se de tudo que tem peso. Tudo. E entreguemo-nos a Deus. Eram estas réplicas que retiniam no ar, por sobre o vasto deserto de água do Pacífico, em torno das 4 horas da tarde do dia 23 de março de 1865. De certo todos se lembram do terrível vendaval de nordeste deflagrado em pleno equinócio daquele ano, ocasião em que o barômetro caiu a 710 milímetros. O furacão, pois se tratava de um, estendeu-se de 18 a 26 de março, sem trégua. As devastações por ele produzidas, na América, na Europa e na Ásia, espraiaram-se num raio de 3.000 quilômetros, o qual se desenhava obliquamente no Equador desde o paralelo 35 norte até o paralelo 40 sul. Cidades arrasadas, florestas desenraizadas, praias invadidas por trombas de água que se precipitavam como maremotos, navios encalhados, centenas segundo os registros do Bureau Veritas, territórios inteiros nivelados por aguaceiros que pulverizavam tudo em sua passagem, milhares de pessoas dizimadas na terra ou engolidas pelo mar, foram estes os testemunhos de furor que o incomensurável furacão deixou após sua passagem. Em matéria de desastre, o cataclismo superava os que haviam destruído Havana e Guadalupe, a primeira em 25 de outubro de 1810, a segunda em 26 de julho de 1825. Ora, justo no momento em que tantas catástrofes golpeavam terras e mares, um drama, não menos instigante, desenrolava-se nos ares conturbados. Com efeito, um balão, carregado feito uma bolha na crista de um ciclone e absorvido pelo movimento giratório da coluna de ar, atravessava o espaço a uma velocidade de 90 milhas por hora, girando sobre si mesmo, como se capturado por algum maelstrom aéreo. Abaixo do apêndice inferior desse balão, via-se um cesto desgovernado, contendo 5 passageiros, praticamente invisíveis em meio aos densos vapores misturados à água pulverizada que se propagavam até a superfície do oceano. De onde vinha aquele aeróstato, verdadeiro joguete da monstruosa tempestade? De que ponto do mundo se lançara? Evidentemente não pudera partir durante o furacão. Ora, o furacão já durava 5 dias, seus primeiros sintomas tendo se manifestado no dia 18. Haveria motivos para crer que vinha de muito longe, uma vez que não poderia ter avançado mais de 3.200 km por dia? Uma coisa, entretanto, era certa: não dispunham de nada que pudesse ajudá-los a calcular a rota percorrida desde a partida, visto haverem perdido todo e qualquer ponto de referência. Carregados pela fúria da tempestade, não estava excluída a possibilidade de que não a sentissem, fato por certo curioso. Girando sobre si mesmos, avançavam sem nada perceber de tal rotação ou de seu deslocamento horizontal. A espessa camada de nuvens acumulada sob o cesto era uma cortina indevassável. Não se via nada. A própria opacidade das nuvens era tão intensa que impedia saber se era dia ou noite. Enquanto haviam se mantido nas zonas elevadas, em meio à imensidão escura, nenhum reflexo luminoso, rumor de terras habitadas ou bramido do oceano chegará até eles. Só a descida vertiginosa dava-lhes a medida dos perigos que corriam acima das águas. O balão, contudo, livre dos objetos pesados, como armas, munições e mantimentos, voltará a ascender as camadas superiores da atmosfera, alcançando 1.300 metros. Os passageiros, vendo abaixo o mar e julgando os perigos dos ares menos temíveis que os das águas, não haviam hesitado em lançar fora inclusive itens de primeira necessidade, dispostos a não desperdiçar mais um grama daquele gás, alma do artefato que os mantinha acima do abismo. A noite transcorreu em meio a inquietudes que teriam sido mortíferas para almas menos enérgicas. Na madrugada, o furacão indicou uma tendência de moderação e, ao amanhecer daquele 24 de março, notaram-se alguns sinais de arrefecimento, com os vapores mais vesiculares subindo novamente para as camadas superiores. Em poucas horas, o ciclone se dissipou e arrebentou. A intempérie, do estado de furacão, passou ao de borrasca,
isto é, a velocidade de translação das camadas atmosféricas caiu pela metade, gerando o que os marinheiros chamam de um vento de 3 rises. O que não deixou de representar uma sensível melhora na convulsão dos elementos. Por volta das 11 horas, as camadas inferiores ganharam certa transparência. Da atmosfera, emanava aquela limpidez úmida que se dá a ver e sentir após a passagem das grandes intempéries. O furacão parecia não ter continuado sua carreira para o oeste, e sim se dissolvido por si mesmo, propagando-se em ondas elétricas, como costuma acontecer com os tufões do Oceano Índico. Em compensação, por volta desse horário foi possível constatar que o balão voltava a descer, lentamente num movimento contínuo. Parecia inclusive murchar aos poucos, a lona esgarçando-se ao se distender e passando da forma esférica a oval. Ao meio-dia, o aeróstato deslocava-se a ínfimos 600 metros de altura acima do nível do mar. Graças à sua grande capacidade, 1.400 metros cúbicos, conseguirá manter-se por um longo tempo no ar, ora atingindo grandes altitudes, ora deslocando-se horizontalmente. Foi nessa conjuntura que os passageiros se desfizeram dos últimos objetos que sobrecarregavam o cesto, desde os poucos víveres que ainda restavam até os minúsculos utensílios que recheavam seus bolsos, enquanto um deles, subindo até o aro para onde convergiam as cordas da rede, tentava prender com firmeza o apêndice inferior do aeróstato. Era patente que não conseguiam mais manter o balão nas zonas elevadas e que o gás acabará. Estavam perdidos. Com efeito, não era um continente, uma ilha que se estendia abaixo deles. O espaço não continha qualquer ponto de aterrissagem, sequer uma superfície sólida em que uma âncora enganchasse. Era o oceano, imenso, varrido por ondas de inaudita violência. Era o oceano, sem limites visíveis, até mesmo para eles, que o dominavam das alturas e cujos olhares nesse momento abrangiam um raio de 40 milhas. Era a planície líquida, espancada sem misericórdia, chicoteada pela borrasca, a qual eles de certo viam como um tropel de vagalhões em fúria, sobre os quais teria sido lançada uma vasta rede de cristas brancas. Nenhuma terra à vista, nenhum sinal de navio. Era imperioso, portanto, deter o movimento descensional e impedir que o aeróstato fosse engolido pelas ondas. E, naturalmente, era essa operação capital que se dedicava à tripulação. Contudo, apesar de tais esforços, o balão continuava a descer, ao mesmo tempo em que avançava vertiginosamente, seguindo a direção do vento, isto é, nordeste-sudoeste. Situação terrível a daqueles desafortunados. Não sendo mais senhores do aeróstato, todas as suas tentativas revelavam-se infrutíferas. O balão murchava. O fluido escapava inelutavelmente. O ritmo da descida acelerava a olhos vistos, e à 1 da tarde, o cesto despencou para uma altitude de 180 metros acima do oceano. Quanto ao escapamento do gás, que saía aos borbotões por um rasgo da lona, impossível vedá-lo. Aliviando o cesto de todos os objetos que ele continha, os passageiros haviam conseguido prolongar sua navegação por algumas horas. Isso, no entanto, somente adiava a catástrofe. Se alguma língua de terra não surgisse antes do anoitecer, pessoas, cesto e balão desapareceriam definitivamente nas águas. Os passageiros do aeróstato, homens indubitavelmente enérgicos, que sabiam encarar a morte de frente, tentaram então executar a única manobra ainda possível. Nenhum murmúrio escapava de seus lábios, decididos que estavam a lutar até o último segundo, a fazer de tudo para retardar a queda fatal. O cesto não passava de uma caixa de vime, imprópria para boiar e, se porventura caíssem, não haveria como mantê-la à tona. Às 2 horas, o aeróstato encontrava-se apenas 120 metros acima das águas. Nesse momento, a voz soberana e inquebrantável de um dos homens arriscou uma pergunta. A ela, responderam vozes não menos enérgicas. Nos livramos de tudo? Não. Ainda temos 10.000 francos em ouro. Um saco pesado caiu imediatamente no mar. O balão subiu. Um pouco, mas não tardará a descer de novo. O que restou para jogar fora? Nada. Esperem. O cesto. Agarremo-nos à rede. E sacrifiquemos o cesto ao mar. Era, com efeito, o único e último meio de prolongar a vida do aeróstato. As cordas que o prendiam ao aro foram cortadas e o balão, após a queda do cesto, subiu aproximadamente 600 metros. Os 5 passageiros haviam se içado para a rede, acima do aro, e, agarrando-se à trama das malhas,
contemplavam o abismo. A sensibilidade estática de um aeróstato é um fato conhecido. Basta aliviá-lo de qualquer peso, por mais insignificante que este seja, para impulsioná-lo verticalmente. Flutuando nos ares, ele se comporta como uma balança de precisão matemática. Nada mais natural, portanto, que, aliviado de um peso relativamente significativo, ele seja como que catapultado. Foi o que aconteceu. Contudo, após equilibrar-se por um instante nas zonas superiores, o balão começou a cair novamente. O gás escapava inelutavelmente pelo rasgo. Os passageiros haviam esgotado seus expedientes. Nenhuma astúcia humana era capaz de salvá-los agora. Só lhes restava a ajuda divina. Às 4 horas, o balão balançava a apenas 150 metros da superfície das águas. Um latido inteligente fez-se ouvir. Um cão acompanhava os passageiros e agarrava-se a seu dono nas malhas da rede. Top viu alguma coisa! Exclamou um dos passageiros. Logo em seguida, uma voz imponente dava o alerta. Terra! Terra! Desde o amanhecer, o balão, que o vento continuava a arrastar para sudoeste, percorrera uma distância considerável, que já perfazia centenas de quilômetros, e, de fato, uma nesga de terra montanhosa acabava de apontar naquela direção. Para alcançá-la, contudo, 50 quilômetros a sotavento, precisavam, no mínimo, de 1 hora, e isso com a condição de não desviarem da rota. 1 hora! O balão não se esvaziaria antes disso, perdendo todo o combustível que lhe restava? Eis a terrível pergunta. Os passageiros já tinham diante dos olhos aquele ponto sólido, que urgia alcançar a todo custo. Ignoravam o que era, ilha ou continente, visto mal saberem para que confim do mundo o furacão os arrastara. Porém, habitado ou não, hospitaleiro ou não, era crucial aterrissarem. Às 4 horas, o balão já não se sustinha mais no ar, roçando na superfície das águas. Como a crista das ondas gigantes já lambera diversas vezes a parte inferior da rede, tornando-a mais pesada, o aeróstato, qual um pássaro com um chumbo na asa, lutava desesperadamente para manter-se no ar. Meia hora depois, com a extensão de terra a apenas 2 quilômetros, o balão, esgotado, flácido, murcho, encarquilhado, não continha mais gás senão em sua parte superior. Agarrados à rede, os passageiros ainda constituíam um grande peso para ele e, dali a pouco, com água já na cintura, passaram a ser fustigados pelos vagalhões furiosos. O envelope de lona do aeróstato formou uma concha e, com o vento enfunando-a, o que restava do balão foi impelido qual um veleiro. Quem sabe assim não se abeirava da costa. Ora, estava ele a menos de 400 metros da areia quando, saídos simultaneamente de 4 peitos, ressoaram gritos terríveis. O balão, que parecia incapaz de voltar a subir, acabava de dar um pinote inesperado, após ser golpeado por uma verdadeira bofetada das águas. Como se de súbito aliviado de uma parte extra de seu peso, ascendeu então a uma altitude de 450 metros, encontrando nesse patamar uma espécie de corrente de vento que, em vez de levá-lo direto à costa, impeliu-o numa direção quase paralela. Por fim, 2 minutos mais tarde, aproximou-se obliquamente da areia da praia, na qual, fora do alcance das ondas, encalhou. Ajudando-se uns aos outros, os passageiros conseguiram desvencilhar-se das malhas da rede. Livre do peso, o balão foi de novo capturado pelo vento, qual um pássaro ferido e momentaneamente reanimado, e desapareceu no espaço. O cesto transportara 5 passageiros humanos, além do cão, e o balão lançara apenas 4 na praia. Tudo indicava que o passageiro ausente fora carregado pelo vagalhão que acabava de golpear a rede, o que permitirá ao aeróstato, mais leve, ganhar um sobrevoo e, instantes depois, alcançar a terra. Tão logo os 4 náufragos, podemos chamá-los assim, pisaram o solo, pensando no companheiro ausente, exclamaram: Ele chegará a nado. Vamos salvá-lo.